Olá, amigos do canal Diário de Terror. O relato que vou compartilhar com vocês hoje é algo que aconteceu comigo. E para ser honesto, eu nunca imaginei que viveria algo assim em um dos meus lugares preferidos, no trem. E você, já viajou de trem alguma vez? Se ainda não teve essa experiência, talvez seja melhor pensar duas vezes antes de embarcar depois de ouvir essa história. Nunca fui de fugir dos problemas. Quer dizer, pelo menos era isso que eu achava sobre mim mesmo. Mas naquela noite, quando decidi pegar o trem noturno para Vale do Cedro, algo dentro de mim dizia que eu não estava apenas indo para algum lugar. Era mais como se eu estivesse tentando deixar algo para trás. A estação estava quase deserta, o tipo de lugar que parece parado no tempo. As luzes piscavam de vez em quando e o eco dos meus passos no chão de concreto era o único som que preenchia o silêncio. Sentei-me num banco de madeira, tentando ignorar aquela sensação de que alguém ou alguma coisa estava me observando. O trem chegou devagar, com um chiado leve que me fez estremecer. Ele era diferente dos que eu já tinha visto antes. Tinha um ar antigo, com vagões de metal polido e detalhes que pareciam de outra época. Talvez fosse a nostalgia ou o cansaço, mas quando olhei para aquele trem, senti um peso no peito. Uma parte de mim queria virar as costas e ir embora, mas eu balancei a cabeça. Era só um trem, certo? O que poderia dar errado? Subi a bordo e procurei meu lugar. Escolhi um assento perto da janela. Sempre gostei de ver a paisagem passar, mesmo à noite, quando não dá para enxergar muito. O vagão estava quase vazio. Havia uma senhora de cachecol xadrez cochilando no banco da frente, um casal discutindo baixinho no fundo, e um homem mais velho lendo um jornal que parecia tão desgastado quanto o trem. Respirei fundo, tentando me acalmar. O som das rodas nos trilhos logo começaria, e talvez aquilo me ajudasse a relaxar. Pelo menos era o que eu esperava. Foi quando o bilheteiro passou que senti o primeiro arrepio. Ele conferiu meu bilhete e o carimbou sem nem olhar direito para mim. Aquele gesto foi rápido, mas algo na expressão dele parecia que ele me conhecia. Ele seguiu para o próximo passageiro, mas eu continuei olhando para ele até que sumiu na próxima porta. O trem deu um leve tranco e começou a se mover. A estação ficou para trás, as luzes sumindo aos poucos. Tudo escureceu e as sombras das árvores passavam rápido pela janela. Mas havia algo estranho naquela noite. Eu não sabia explicar, mas parecia que o trem estava indo para um lugar que não estava no mapa. Encostei a cabeça no banco, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Era só uma viagem, eu dizia para mim mesmo, mas no fundo sabia que não era. Havia algo naquela decisão de pegar o trem, algo que eu estava tentando evitar, mas que parecia estar vindo comigo. O trem seguia em frente, mas a tranquilidade que eu esperava não veio. O som das rodas nos trilhos era constante, mas, por algum motivo, não era reconfortante. Parecia mais distante. Olhei pela janela, mas só vi o escuro. As árvores que passavam tinham um formato tão parecido que dava a impressão de que o trem estava andando em círculos. Peguei meu celular para ver as horas. 01:10. Coloquei-o de volta no bolso e olhei para o relógio no vagão. Ele marcava 03:00. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Talvez estivesse quebrado. O bilheteiro passou de novo, andando com pressa pelo corredor, como se estivesse conferindo os bilhetes pela primeira vez. Quando ele chegou no meu assento, estendi o bilhete. "Você já conferiu antes", comentei, tentando ser educado. Ele olhou para mim por um segundo mais longo do que o necessário. Só verificando novamente. "Está tudo dentro do previsto." Aquelas palavras não deveriam me incomodar, mas incomodaram. Dentro do previsto? Que tipo de resposta era aquela? Ele seguiu para o próximo passageiro e eu fiquei com aquela sensação de que ele sabia algo que eu não sabia.
Tentei me distrair, olhando pela janela novamente, mas a paisagem não ajudava. Era como se não estivéssemos indo para lugar nenhum. As luzes do vagão piscaram por um breve instante e senti um frio estranho passar pela espinha. No fundo do vagão, um homem estava sentado, olhando para a janela com uma expressão inquieta. Ele murmurava algo que não conseguia entender. Ao lado dele, uma garotinha brincava com um relógio de bolso. Ela olhou para mim e sorriu, como se soubesse de algo que eu não sabia. Aqui o tempo nunca muda, ela disse com a voz calma, quase brincalhona. Minha respiração travou por um segundo. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mãe dela a chamou, distraída, e a menina voltou a brincar com o relógio. O som das rodas parecia mais abafado agora, quase como um sussurro. As luzes piscaram de novo e por um instante achei que tinha visto algo no reflexo da janela. Uma sombra alta, imóvel, no fundo do vagão. Girei para olhar, mas não havia ninguém lá. Sentei-me novamente, sentindo meu coração bater mais rápido. Algo estava errado com aquele trem. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era apenas minha imaginação. Olhei novamente para o relógio no vagão. Ele continuava marcando 03:00. Depois do que a garotinha disse, "o tempo nunca muda", fiquei com um nó na garganta. Não era só a frase em si. Era o jeito como ela falou, como se fosse uma verdade óbvia. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que me distraísse, mas só consegui reparar no silêncio estranho que tomava conta do vagão. Foi então que ele apareceu. O maquinista entrou pela porta do fundo do vagão, alto, magro, com um uniforme antigo que parecia saído de um filme velho. O chapéu escondia parte do rosto, mas seus olhos, aqueles olhos me prenderam no lugar. Eles tinham algo que eu não conseguia explicar, uma mistura de cansaço e conhecimento. Como se ele soubesse coisas sobre mim que nem eu mesmo sabia. Ele caminhava devagar, olhando para cada passageiro como se estivesse verificando algo. Quando chegou perto de mim, parou por um instante. Eu senti meu coração acelerar, mas fiquei quieto. Ele não disse nada, apenas me encarou por alguns segundos e depois continuou andando, desaparecendo pela próxima porta. Aquela interação, ou a falta dela, me deixou inquieto. Era como se ele estivesse me testando, esperando alguma reação. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão familiar? Quando o bilheteiro passou novamente, aproveitei para perguntar: "Quem é aquele homem? O maquinista?" O bilheteiro parou por um momento, claramente desconfortável com a pergunta. Ele tentou sorrir, mas parecia forçado. "O maquinista, ele gosta de verificar os vagões de tempos em tempos." "Verificar o quê?" Insisti. "Está tudo dentro do previsto", ele respondeu e seguiu pelo corredor antes que eu pudesse continuar. Essa frase de novo. Dentro do previsto. Não fazia sentido, mas ela grudou na minha cabeça como um eco irritante. Tentei me convencer de que estava lendo demais nas coisas, mas era impossível ignorar a sensação de que havia algo muito errado. Mais tarde, o maquinista voltou. Dessa vez, ele parou ao meu lado. Não precisei olhar para saber que era ele. O ar ao redor parecia mais pesado. "Você sabe por que está aqui, não sabe?" Ele perguntou, a voz calma, mas cheia de autoridade. "Eu não sei do que você está falando", respondi, tentando soar firme, mas minha voz saiu fraca. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. "Você sabe", ele insistiu. "Talvez não agora, mas sabe. Está enterrado fundo, mas vai lembrar." "Eu não entendo", eu disse, quase em um sussurro. "Por que eu estou aqui? Por que esse trem parece errado?" Ele deu um pequeno sorriso, mas não era um sorriso reconfortante. "Escolhas", ele disse simplesmente. "Você está aqui por causa das suas escolhas." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele virou e começou a caminhar de volta para a cabine. Fiquei olhando para ele desaparecer pela porta, sentindo o peso daquelas palavras.
Escolhas. O que eu tinha feito que me trouxe para esse lugar? As coisas no trem começaram a mudar depois da conversa com o maquinista. As luzes piscavam com mais frequência e a temperatura parecia estar caindo. Eu me encolhi no assento, esfregando as mãos para tentar afastar o frio que não deveria estar ali. Olhei pela janela, mas o que vi não fazia sentido. A escuridão lá fora parecia mais densa, mais pesada. Não havia estrelas, nem paisagem, nem sinal de que estávamos nos movendo. Era como se o trem estivesse flutuando em um vazio sem fim. No vagão, o silêncio era quase sufocante. Os outros passageiros estavam lá, mas pareciam diferentes. A senhora do cachecol estava na mesma posição de antes, mas seus olhos estavam abertos agora, fixos em um ponto à frente, sem piscar. O casal no fundo não discutia mais. Apenas olhava para o nada, como se estivessem esperando algo. As luzes piscaram de novo. E dessa vez, eu ouvi um som. Um gemido baixo, quase imperceptível, mas que parecia vir das paredes do trem. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha, mas o som se movia, como se estivesse vivo. No fundo do vagão, vi uma sombra. Era alta, imóvel, mas eu não conseguia distinguir detalhes. Quando as luzes voltaram, a sombra tinha sumido. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Levantei-me e fui até a porta que levava ao próximo vagão. Empurrei-a com força e entrei. O ar ali era diferente, mais pesado, e havia um cheiro metálico, como ferro enferrujado. As paredes tinham rachaduras que pulsavam levemente, quase como se estivessem vivas. No chão, algo chamou minha atenção. Era uma foto. Peguei-a e meu coração quase parou. Era uma imagem antiga, em preto e branco, de um grupo de pessoas em frente a um trem. E lá estava eu. Não uma versão mais jovem de mim, mas exatamente como eu sou agora. Ao meu lado, o maquinista. Virei a foto e no verso estava escrito: escolhas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava tentando entender o que aquilo significava quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas o vagão estava vazio. Só o som abafado das rodas nos trilhos, que agora parecia mais um sussurro. Voltei para o meu assento, sentindo o peso daquela foto nas mãos. O relógio no vagão ainda marcava 0300, e a sensação de que estávamos presos naquele momento era esmagadora. Não era uma viagem comum, era algo muito, muito pior. Depois de encontrar a foto, parecia que o trem tinha ficado ainda mais pesado. Não o trem em si, mas a sensação que ele carregava. Era como se cada vagão estivesse lotado de perguntas que eu não sabia como responder. Voltei ao meu assento e tentei acalmar a mente, mas não consegui. A foto ainda estava na minha mão. Meu reflexo, o maquinista, e aquela palavra escrita atrás: escolhas. Quanto mais eu olhava para ela, mais sentia que estava perdendo o controle. O que eu tinha escolhido que me trouxe até aqui? E por que não conseguia lembrar? As luzes piscaram de novo, e quando voltaram, o maquinista estava no corredor, andando devagar em minha direção. Ele parecia maior agora, mais imponente, como se estivesse carregando o peso de tudo o que acontecia naquele trem. Você encontrou, não encontrou? Ele disse, parando ao meu lado. Sua voz era calma, mas firme, e parecia carregar um tom de julgamento. Encontrei o quê? A foto? É disso que você está falando? Perguntei, segurando a foto com força. Ele olhou para a foto em minha mão e sorriu, mas não era um sorriso normal. Era o tipo de sorriso que faz seu estômago revirar. Não é sobre a foto, é sobre o que ela representa. Você fala como se eu soubesse o que está acontecendo aqui, rebati, tentando soar corajoso. Mas eu não sei. Nada disso faz sentido. Faz sim, ele respondeu, com os olhos fixos nos meus. Você só está tentando esquecer, mas esquecer não apaga as escolhas que você fez. Que escolhas? Gritei, incapaz de segurar o desespero.
Do que você está falando? O maquinista se inclinou levemente para mim, sua presença esmagadora. Você já sabe, ele disse. Você só precisa aceitar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou e começou a caminhar em direção à cabine. Lembre-se, ele disse sem se virar antes de desaparecer pela porta. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Você já sabe. Mas eu não sabia. Pelo menos, não parecia saber. Ou talvez eu soubesse e estivesse evitando a verdade. Depois que o maquinista saiu, fiquei sentado, encarando a foto como se ela fosse me dar as respostas que eu procurava. O trem parecia mais escuro agora, como se a luz estivesse sendo sugada para algum lugar. O som das rodas nos trilhos tinha mudado também. Um rangido abafado que parecia querer me avisar de algo. Não dava mais para ficar parado. Levantei-me e caminhei pelo vagão, ignorando o frio que parecia piorar a cada passo. A garotinha com o relógio ainda estava lá, mas agora ela segurava o objeto de um jeito diferente, como se estivesse protegendo algo precioso. Quando passei por ela, ela me olhou e disse baixinho: "Você está mais perto." Parei por um segundo, tentando entender o que ela quis dizer, mas sua mãe a chamou e ela voltou a brincar com o relógio, como se nada tivesse acontecido. Segui em frente até chegar à porta que levava ao próximo vagão. Empurrei-a com força e entrei. Esse vagão era diferente. As paredes estavam cobertas de espelhos, cada um refletindo algo diferente. Em alguns, eu via o vagão vazio como ele realmente era. Em outros, via versões distorcidas de mim mesmo. Mais jovem, mais velho e algo que parecia errado, como se fosse uma parte de mim que eu não queria ver. De repente, uma das reflexões começou a se mexer por conta própria. Era eu, mas com um sorriso sombrio, um sorriso que não combinava com o meu rosto. Ele me encarou pelo espelho e falou, sem mover os lábios: "Você sabe o que fez. Sempre soube." "Eu não sei do que você está falando?" Gritei, mas minha voz ecoou no vagão vazio. "Você está mentindo para si mesmo." A reflexão continuou. "Foi sua escolha que trouxe você aqui. Este trem não é um lugar, é um julgamento." Minhas pernas ficaram bambas e o chão pareceu balançar sob meus pés. Os espelhos começaram a rachar, pedaços caindo e espalhando reflexos quebrados pelo chão. O som das rachaduras foi substituído por um gemido profundo, quase como um grito vindo do próprio trem. As luzes piscaram novamente e quando voltaram, eu estava de volta ao meu assento. Olhei ao redor, tentando entender como aquilo tinha acontecido, mas tudo parecia normal, ou pelo menos tão normal quanto poderia ser naquele lugar. O maquinista apareceu novamente, andando pelo corredor com aquela calma assustadora. Ele parou ao meu lado, mas desta vez não perguntou nada. Apenas me olhou e disse: "Está quase na hora, mas a escolha ainda é sua." "O que isso significa?" "Que escolha?" perguntei, minha voz cheia de desespero. Ele sorriu de novo, aquele sorriso vazio que parecia saber muito mais do que eu queria. "Você já sabe, sempre soube, mas está tentando evitar. Este trem só vai parar quando você estiver pronto." Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu, deixando-me sozinho com minhas perguntas. O relógio no vagão piscou, mudando brevemente para 0301, mas voltou imediatamente para 0300. E foi ali que eu percebi. Eu sabia. Lá no fundo sabia o que tinha feito, mas não queria admitir. Não estava pronto para enfrentar. Talvez nunca estivesse. Enquanto o trem seguia pela escuridão sem fim, só restava uma pergunta: quanto tempo mais eu conseguiria evitar a verdade? O trem continuava seu curso, deslizando pela escuridão como se não tivesse destino. O som das rodas nos trilhos estava mais abafado, quase um sussurro constante que parecia repetir: "Você sabe." Eu olhei para a foto novamente. Meu rosto, o maquinista, as pessoas desconhecidas em frente ao trem. Tudo parecia um enigma que eu não conseguia resolver. Mas uma coisa era clara: aquilo não era minha primeira vez ali.
A sensação de familiaridade era avassaladora, como se eu já tivesse feito aquela viagem antes, e muitas vezes. As luzes do vagão piscaram e o trem deu um leve solavanco. Pela janela, vi a estação abandonada novamente. Ela surgiu do nada, como um vulto na escuridão. Era velha, com letreiros apagados e trilhos enferrujados que pareciam não levar a lugar algum. O trem começou a desacelerar e por um instante tudo ficou em silêncio. As portas do vagão se abriram com um chiado. Eu olhei para a saída, meu coração batendo forte. Essa era a minha chance de descer, mas algo dentro de mim me segurava. O maquinista apareceu no fundo do corredor, caminhando devagar até parar ao meu lado. "É aqui que você desce", ele disse com aquela calma que me deixava inquieto. "Por que eu desceria?", perguntei, tentando esconder o nervosismo. "O que tem lá fora?" Ele inclinou a cabeça, como se estivesse surpreso pela pergunta. "A verdade, você sabe disso, mas só desce se estiver pronto." Eu olhei novamente para a estação. Tudo nela parecia errado, mas havia algo que me chamava, algo que eu não conseguia ignorar. Minha mente estava dividida entre o medo do desconhecido e a vontade de acabar com aquele ciclo que parecia não ter fim. "Se eu não descer, o que acontece?", perguntei, olhando para o maquinista. Ele deu de ombros. "O trem continua. Você volta ao ponto de partida, sempre volta." "Eu não sei se estou pronto", admiti, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Ele sorriu levemente, aquele sorriso que parecia saber mais do que deveria. "Quase ninguém está, mas lembre-se, você vai continuar voltando até estar." Eu olhei para a saída mais uma vez. As sombras na estação pareciam se mover, como se algo me esperasse lá fora. Minhas pernas estavam travadas, o coração batendo tão rápido que eu podia ouvir o som nos meus ouvidos. As portas começaram a se fechar lentamente. Era agora ou nunca, mas eu não me movi. "Talvez na próxima viagem", o maquinista disse, e as portas se fecharam completamente. O trem voltou a ganhar velocidade, deixando a estação para trás. Pela janela, a escuridão se tornou ainda mais opressiva e o som das rodas parecia mais alto, quase ameaçador. Eu encostei a cabeça no banco, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Olhei para o relógio no vagão. Ele piscou novamente, mudando brevemente para 0301, mas logo voltou para 0300. O ciclo continuava, e eu sabia que não seria minha última viagem.